Olá, bem-vindos. Isto é Realpolitik e eu sou o Rui Alberto Silva. Quando olhamos para a história do envolvimento do Estado de Israel em conflitos, não há muitas dúvidas. Eles vencem e rapidamente. Mesmo quando o poderio do oponente é avassalador. De facto, foram precisos apenas 6 dias, em 1967, de 5 a 10 de junho, para Israel vencer a coligação de países que incluía Síria, Egito, Jordânia e Iraque, apoiados pelo Kuwait, pela Arábia Saudita, pela Argélia e pelo Sudão. E não se tratavam de nulidades bélicas. Não sendo nenhum deles também superpotências, mas eram todos potências militares, com forças armadas bem treinadas, bem armadas, bem organizadas. Mas perderam em 6 dias. O mesmo aconteceu a 6 de outubro de 1973, quando num dos dias mais sagrados do calendário religioso judaico, a festa do Yom Kippur, o Egito, a Síria, mas com a União Soviética na retaguarda, a fornecer intelligence, táticas e armas quase ilimitadas, isto é, com uma força e uma organização titânicas, literalmente invadiram Israel de surpresa, quando toda a gente estava em casa a festejar o Yom Kippur. Aí, o efeito da iniciativa auxiliou muito as forças árabes. Mas mesmo assim, em 20 dias, não só Israel tinha vencido, como tinha conquistado grandes quantidades de território ao inimigo, como a faixa de Gaza, os Monte Golã e toda a Península do Sinai. Então, neste momento, temos de colocar uma questão que se impõe quase como escandalosa. Se em 6 dias se vence a coligação de 8 países e em 20 dias se submete um ataque de surpresa avassalador com o apoio de uma superpotência, como é possível que em 2 meses Israel não tenha vencido a Hamas, apenas um grupo de radicais? A resposta é muito simples. Porque o paradigma da guerra mudou. Antes, uma guerra era simples. Um país atacava outro com as suas forças armadas. O atacado defendia-se com as suas próprias forças armadas. Davam-se batalhas. Infantaria, cavalaria e artilharia em terra, a força aérea no ar, a apoiar as operações no solo ou em dogfights, como se vê no Top Gun, e no mar, quando o havia, os navios ou auxiliavam as operações em terra ou lutavam entre si em complexas batalhas navais. Mais dia, menos dia, um dos países ia cometer um erro, normalmente de logística ou estratégico, não ia conseguir manter a dinâmica de defesa ou do ataque, perdia a iniciativa, tentava recuperar essa iniciativa com a máxima força, com o máximo emprego de forças, e nesse último ímpeto expunha-se e perdia a capacidade de resistência até ao ponto da rendição. Na rendição, normalmente, um terceiro país atuava como mediador e tentava-se chegar ao que o grande Churchill designou por vitória honrosa, isto é, assumir a vitória, mas sem humilhar o inimigo. E, no dia seguinte, começava-se a reconstrução e a vida continuava. De Alexandre a César, de Aníbal a Napoleão, de Montgomery a Moshe Dayan, durante séculos, milénios até, assim foi. Isto é o conceito de guerra que existe, este é o conceito de guerra que nos ensinaram nas escolas e este é o conceito de guerra que vemos nos filmes. Mas esta guerra já não existe. Em primeiro lugar, porque o Hamas não é um Estado, é um grupo. E como é que se trava uma guerra contra um grupo? Um grupo não tem território internacionalmente reconhecido. Logo, não há fronteiras para invadir ou para conquistar. Um grupo também não tem forças armadas, não usa uniforme, não tem patentes, não tem postos. Pode-se, segundo o direito internacional, atacar um cidadão vestido como
uma pessoa perfeitamente normal que pega numa arma e começa aos tiros? Isso é um ato de guerra ou é um ato criminoso? Depois, um grupo não está organizado em batalhões, regimentos, companhias. Como é que se sabe quem ganhou uma batalha? Como sabemos quem tem a superioridade se nem o próprio grupo sabe quantos elementos tem ou qual é o seu território? Todos os dias, quase a todas as horas, há elementos a entrar, outros a sair. Alguns dos mortos não têm nada a ver com aquilo, por isso são baixas civis. Mas a pessoa que está ao seu lado, exatamente igual, e esse já era combatente, ou foi e deixou de ser, ou tinha-se tornado naquele momento. Como é que se travam batalhas quando não há campo de batalha? Quando há armazéns de armazenamento de armas em escolas e hospitais, onde se dão ataques nas ruas e praças, onde se recorre ao terrorismo, à tomada de reféns e escudos humanos como tática de beligerância. Como se vence um exército que não existe? Como se derrota um inimigo que não se consegue definir? E aqui temos a natureza dos conflitos do século XXI. Lembro-me sempre da famosa canção do grupo de rock português GNR, que numa letra inspirada e premonitória do Rui Reininho dizia: a memória da batalha clássica foi-se, a bandeira ser-me-á indiferente. Da música Ao Soldado Desconfiado, que vos recomendo. Este conceito de conflito, reparem, não é só na faixa de Gaza. Foi assim no Afeganistão, foi assim no Iraque, está a ser assim na Síria. E os Estados estão num impasse. Continuam a gastar-se milhões em armas completamente inúteis na atual natureza dos conflitos. De que serve um F-35, em que só no desenvolvimento e concepção se gastaram mais de 400 mil milhões de dólares americanos contra um adolescente vestido com uma t-shirt do Real de Madrid e uma AK-47, uma Kalashnikov de 1960. Qual a eficiência de um M1 Abrams, um carro de combate, contra um idoso com o seu barrete tribal e uma RPG-7, como se viu num vídeo divulgado pelo próprio Hamas, em que esses dois idosos com RPG-7s destroem um M1 Abrams? De que serve um batalhão de infantaria altamente armada, com miras laser, sistemas de visão noturnas e câmaras térmicas, contra um mercado onde um terço são vendedores honestos, um terço são clientes inocentes e o outro terço são combatentes indistintos, sem treino, sem ordem, sem disciplina, somente com ordem de matar e que não se importam de morrer. De que servem as melhores armas do mundo se não sabem contra quem disparar? Não há vitórias nas guerras atuais. Porque nem chega a haver guerra segundo os padrões a que estávamos habituados. Precisamos, em especial os países ocidentais, de repensar seriamente os nossos conceitos, os nossos métodos e a nossa abordagem às nossas políticas de defesa. Grupos mais ou menos informais atacam cada vez mais aquilo que defendemos e que acreditamos e que devemos de facto defender. A liberdade, o pluralismo, a igualdade, as democracias são ideais que justificam o recurso legítimo à força das armas quando atacados ou postos em causas. Mas quando somos atacados, temos de estar capazes de nos defender. E defendermos-nos com eficácia e no mais curto espaço de tempo e com o mínimo de recursos e baixas, vencer. E isso nem a invicta Israel está a conseguir. Porque está a utilizar métodos de intervenção de ontem para vencer guerras de hoje. Está a lutar com armas que não são eficientes, com táticas que não são adequadas, com estratégias que não são válidas no contexto atual, na situação presente, com um inimigo quase indefinido. Não é o inimigo que tem que se adaptar às nossas estratégias. Ele só tem que não perder. Somos nós que nos temos que adaptar às estratégias do inimigo, porque somos forçados a vencer, e uma vitória clara, expressiva, inequívoca e legal. E esse é outro fator. Os grupos não estão vinculados legalmente a nenhum tratado internacional. Os grupos não têm que respeitar convenções, direitos,
leis e regras. Mas os Estados têm. Sempre. Mesmo na guerra, os fins não podem justificar os meios. É a coluna vertebral do nosso sistema. E como é que se vence um conflito em que as regras não são idênticas e equitativas para ambas as partes? Como se derrota um inimigo que pode quase tudo, enquanto os Estados não podem quase nada? Como se vence com meios justos manobras injustas? Talvez seja a altura de relermos Sun Tzu e refletirmos sobre frases como: se queres vencer o inimigo, tens de pensar como ele, vence pelo ardil e não pela força, e fundamentalmente, nunca subestimes o teu inimigo. Porque 3.000 anos depois, o grande general continua a ter razão. Porque a guerra, essa, é sempre a mesma. Temos que nos adaptar a como ela é feita. Porque a derrota, essa, continua a ser sempre inaceitável. Deixe nos comentários o link para algumas obras de referência que acho muito importantes para quem se interessa pelo fenómeno do terrorismo e tudo o que o envolve. Relembro que na Imperial Academy of Advanced Science tem todo um conjunto de cursos e mesmo de estudos avançados dedicados ao terrorismo e ao contra-terrorismo, e em que eu tenho a honra de ser professor. O link para esse programa está nos comentários deste vídeo. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal se quiserem continuar a ouvir umas opiniões e os meus parcos conhecimentos sobre estes assuntos, e se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like, que dá muito jeito para a promoção do canal. E assim sendo, até para a semana.